um dos diferenciais era que tinha aula de programação de jogos. Eu fico imaginando, será que tá todo mundo ouvindo? Ouvindo? Tá partindo do princípio que todo mundo tem essa aptidão. O mundo precisa disso, mas quer dizer que todo mundo vai ser um programador, né? Tipo, não tem sentido, né? Tá massificando de novo, né? Só que com outro olhar. Com outro olhar, e tá dizendo que a escola tá se atualizando fazendo isso. Na verdade, é uma loucura. É uma instituição de fora, assim, que chega e coloca ali o que a criança precisa saber, precisa se interessar. Exatamente. E eu tava lendo uns artigos assim, sobre tendências no varejo, que o varejo é uma coisa que está mudando muito rápido, porque o varejo é muito dinâmico, né? Então ele aponta, então ele muda assim muito rápido. E que os grandes varejistas, eles estão assim, o maior investimento deles, a maior preocupação deles hoje é antever o que vai acontecer. Por quê? Porque hoje a indústria, assim, a tendência é que o varejo vai começar a deixar de existir, porque a indústria vai assumir o papel do varejo, porque hoje é tudo na internet. Então, assim, a geração de hoje, ela já é muito, né, compra tudo aqui. Sim. Então, assim, o varejo vai começar a perder o sentido. Os shoppings mesmo, eles já estão se repensando, porque o shopping já está começando a perder o movimento e aquele padrão de poder que eles tinham, né? Eu tô em shopping, então... assim, eles estão começando a fazer, por exemplo, a Amazon criou um modelo, não sei se você viu. Dos drones. Isso, esse é um. O outro de, por exemplo, fazer entrega de sapato e as pessoas podem experimentar como se estivessem na loja. E aí elas devolvem o que elas não querem, assim, então já tá tentando fazer tudo o que vai antever, né, o que vai acontecer e tal, né. Então, assim, você vê que é todo um trabalho de pensar no todo, do criativo, né, esse é o profissional, né, que eles buscam, né, não tem mais nada a ver com o que a escola está formando. Ainda assim, se você, tá bom, se parar para pensar, assim, não, mas isso é alternativo, não sei que fim vai levar, então tá, vamos partir do princípio daqueles pais que não, eu quero garantir como é que se diz, o padrão, né? Tipo assim, a garantia. Eu quero ter a garantia de que meu filho vai ter uma boa escola e vai ter uma boa formação para poder ter uma boa faculdade e poder ter um bom emprego. Tá bom, vamos partir desse princípio. Ainda assim, tá errado. Ilusão, né? Ainda assim tá errado. Se você pensa nisso, o que é um bom profissional lá na frente? É esse, né? É essa pessoa que... é uma pessoa que vai ter essa capacidade de se adaptar, né? Porque muitas profissões não vão existir, Exato. Não existem ainda, né? Que vão existir no futuro. E como é que você prepara uma criança para uma coisa que você nem sabe que vai existir? Você tem minimamente que dar ferramentas para ela se preparar para que não vai existir, porque ainda não existe, né? Porque não existe. E tem mais uma coisa, tem um estudo que diz que essa geração vai passar por mais ou menos umas 4 ou 5 profissões. Porque elas vão mudar. Sim. Então não vai igual antigamente, você formava engenheiro, aposentava engenheiro. Com a gente já não tá, com a minha geração isso já não está acontecendo. As pessoas se formaram em uma coisa e já estão trabalhando em outra. Sim. Já começou a mudança. Na deles já vai ser assim, tipo, vai ser se formar em uma, fazer pós em outra, trabalhar com outra, daqui 5 anos em outra. A expectativa de vida também vai ser muito maior, então imagina o tempo. Prezo mais pela questão da formação do cidadão mesmo. O que você vê na Wish que você entende que é diferente aqui das outras escolas? Eu acredito muito na questão da educação holística, né? Essa coisa de segmentar a informação, o conhecimento, não tem mais sentido, né? Gente, hoje em dia, a dúvida, tá aqui, né? Então, não perdeu esse sentido, a questão da informação. Então, assim, a questão do holístico é tudo, porque quando a gente eu saí da escola, saí da faculdade e fui trabalhar, quanto a gente percebe que fez falta trabalhar as outras ferramentas, né? Do lado humano, a questão emocional,
do se conhecer, do jogo de cintura. Nossa, tudo isso você vai aprender como? Com estresse, com gastrite, com, sei lá, com noite mal dormida, com psicólogo, com... Então, todas as coisas que você vê, poxa vida, eu poderia ter sim trabalhado isso lá atrás, né? Então, assim, e hoje estaria, assim, 10 anos na frente na minha questão profissional, sim, por que não? Então, eu acho, sim, que a questão holística é fundamental, né? Não é uma opção, não vejo isso como uma opção, eu vejo isso como uma questão fundamental. Eu acho que o holístico é em tudo, né? Não só na educação, em tudo. A gente não é segmentado, a gente é um todo, né? A gente está inserido no todo, o que a gente faz reflete em tudo, então é muito importante a gente ter consciência disso. E a escola é a base, né? Então, se a escola não está enxergando dessa maneira, então eu acho fundamental. E você consegue enxergar isso hoje no seu ambiente de trabalho, por exemplo? Essa falta Demais. Desse lado emocional, da inteligência emocional das pessoas, tudo. Demais. Se sobressai quem tem isso de... né? Quem já trouxe isso consigo, né? Quem não fica penando, né? A maioria das pessoas não consegue enxergar o todo. Eu me pergunto se realmente, se todo mundo tivesse tido essa formação na escola, se isso conserta realmente lá na frente. Eu acredito que sim. Porque a grande maioria das pessoas enxerga segmentado mesmo, né? Só o que ela é responsável, aquela partezinha, né? Não consegue conectar. Exato. Com tudo Exato. Então, se você consegue enxergar o todo, você vira melhor em tudo, né? Melhor cidadão, você consegue fazer melhores escolhas, você consegue questionar melhor as coisas que vêm até você, você está mais consciente. Então, eu acho isso muito importante. Em relação às suas filhas, especificamente, assim, o que você enxerga nelas que você acha que é fruto dessa abordagem holística, que talvez você não enxergue em outras crianças? O que você acha que isso contribui para a formação delas como ser humano? Eu me comparo, o meu fator de comparação delas em relação ao que elas estão melhores, sou eu mesma, basicamente. Então, eu me lembro já, consigo lembrar da minha idade, né? Quando eu tinha a idade delas. Consigo me lembrar na escola, meu comportamento na escola, o que eu era na escola com a idade delas, mais ou menos. E eu consigo vê-las e eu vejo que é bem diferente. Eu era assim, um robozinho, né? Ficava ali sentada, assim, né? Programadinha, aquela coisa. E muitas limitações em mim. Eu consigo enxergar isso, né? E consigo enxergar também que tinha em mim muito potencial para ser desenvolvido. Eu era quietinha, eu era tímida, eu era obediente, tudo certo, mas eu não era estimulada, né? Eu era ali, posta numa cadeira, na lousa, o que era para fazer, eu fazia, né? E eu não vejo isso já nas meninas, eu já vejo elas assim mais soltas, mais livres, sabe? Mas sem amarras. Essa história de prova, as pessoas vêm falar, e aí, você foi bem na prova? Ela assim... Ela ficou assim, oi? Eu adoro. Eu fico olhando a conversa, sabe? Porque eu não meço o desenvolvimento delas por prova, eu meço pelo que eu vejo. Elas estão lendo, elas estão escrevendo, elas estão perguntando, elas estão fazendo 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, elas estão brincando, contam até 100 e não sei o quê. Então, assim, é isso que mede, né? Eu tô vendo elas desenvolverem, toda semana eu vejo elas trazerem uma novidade, uma coisa boa, eu tô vendo elas, né? Então, assim, isso é a medida, né? E não quando você tira na prova de matemática, né? Isso é loucura, né? É um específico, né? Um contexto. Então, assim, a minha comparação é muito por mim. O que você espera para elas, assim? Em relação à expectativa, né? Eu tento me despir de expectativas. Eu acho que esse é um segredo também, porque eu me preocupo... tá bom, vamos dizer, minha expectativa é vê-las
como boas cidadãs, bons seres humanos, interagindo, né, com o meio, com o social que elas vivem, com as questões, né, em volta delas. Eu não quero que elas estejam programadas para olhar só para o umbigo delas, minha profissão, minha vida, né? Eu acho que minha expectativa maior é isso. E eu acho que a escola é fundamental para isso. O mundo precisa disso, né? Isso não é conversa mole, isso não é conversa de gente alternativa. Não é, isso é uma necessidade. O planeta precisa disso. Então, é importante a gente começar a formar pessoas com essa visão, né? Então, talvez seja essa a minha expectativa. Eu não tenho expectativa em relação a... Não importa a carreira que elas vão escolher. Exato. Ai, se elas vão ser bem-sucedidas. Elas são múltiplas, né? Talvez elas tenham muitas carreiras. Exatamente. E que elas tenham condição de se autoconhecerem o suficiente para fazerem as melhores escolhas, estarem felizes com o que elas queriam fazer. É isso que importa, né? Então, eu penso nisso. Eu realmente não tenho a menor preocupação com... E pode alguém achar assim, mas isso é imaturo, é inocente, a vida não é assim. Não, a vida não é assim do jeito que está. Não é e não deve ser. Tem que ser diferente. Eu acho que inocente é pensar que a vida tem que ser assim, massificada, e tem que ser, e tem que se integrar no sistema. Isso é errado, eu acho. Mas dá pra ser diferente, né? E ao mesmo tempo que você vê toda essa amplitude nas meninas, se você sentar para conversar com elas, você vai saber exatamente que elas sabem coisas da massa e elas também sabem coisas dela. Verdade. Né? Então, assim, não é que elas não têm conteúdo, que não são crianças interessantes ou que não sabem lidar com outras situações que normalmente são passadas na educação tradicional. Sim, elas sabem. Sim, elas sabem, elas estão possivelmente com muito mais conteúdo adquirido verdadeiramente do que simplesmente uma boa caligrafia ou, sei lá, qualquer conteúdo... O decoreba de uma tabuada. Exato. Em vez dela decorar a tabuada, ela entendeu exatamente o processo da conta. Isso. E foi através da brincadeira. Então isso torna a sua filha ainda mais interessante. Verdade. Não é? Você vê a espontaneidade daquela criança que está realmente pensando, não está só reproduzindo. Exato. E daí nasce também uma coisa que me chama a atenção, já na Maria Elisa, mais que na Olivia, é a vontade de aprender. Quando traz um desafio de vamos aprender isso, né? A alegria e a vontade de aprender uma coisa nova. Eu não via isso na escola na minha época. Era só, né, próxima lição, vira a página. Eu acho que um ponto interessante aí que você também deve sentir na sua casa elas não têm medo. Nesse sentido, não é que não tenham medo, crianças, todos nós temos medo, ok, mas elas não têm medo do que vai vir. Elas gostam de ser surpreendidas do tipo, poxa, é interessante, me causa curiosidade. Então, assim, não importa qual será o resultado daquilo que eu estou aprendendo, porém estou disposta a escolher viver essa situação X. Se arriscar, né? Buscar, ali, eu acho que... E aí isso causa mais interesse, né? E aí torna elas ainda mais interessantes como pessoas, né? É um bate-bola muito agradável e não simplesmente uma criança como um depósito. Exato. Você precisa isso, você precisa aquilo. Como se a criança estivesse ali, tipo... Ai, meu Deus, não! Ela tá trazendo novas coisas, né? É verdade. Como é que você enxerga, pensando um pouco, você contou que você acompanha, né? Você consegue observar no dia a dia, assim, esse aprendizado, enfim, diferentemente do que só verificar ali uma nota na prova. Como é que você enxerga esse papel da família, assim, na educação delas? Como é que você observa essa integração também da família, assim, em relação a talvez outras famílias ou ao modelo que você viveu? Na verdade, assim, bom, meu modelo era... Meus pais não participavam de nada, eu fazia tudo sozinha, né? Então, onde eu participo com as meninas é no dia a dia mesmo. De repente, vamos brincar de pintar.
puxa lá um papel, um lápis, e aí dali eu já vejo que o desenho tá mais bonito, que ela escreveu uma coisa que ela já não escrevia. Aí eu já vejo, aí eu provoco, falo, ah, nossa, já sabe escrever, quem mais sabe escrever? E aí começa, e aí você começa a perceber, né? Na rua, de repente ela começa a ler um monte de placas, né? Tá brincando de somar com o primo, coisas assim, né? Que é da fase do que elas estão aprendendo. Ou quando traz uma questão também, de repente ela fala uma coisa que eu olho e falo, nossa, onde você aprendeu isso, né? Aí ela fala que foi alguma coisa que desenvolveu na escola. Então, assim, é no dia a dia, dinâmico, né? Na interação que eu tenho com ela mesmo, né? E você acha que você foi desenvolvendo essa habilidade, assim, Da escuta. de observar, você acha que a educação holística talvez te ajudou um pouco nisso, assim, pensando no que você falou da transformação, que fomos nos transformando juntos? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu gosto de estar, assim, prestando bastante atenção nelas, assim, de estar ouvindo bastante. E, assim, esse lado que você falou delas serem mais interessantes, né? E é verdade mesmo, né? Eu já fico olhando lá no futuro, que eu tenho 2 meninas, então eu penso que no futuro a gente vai, nossa, vai ter um papo, assim, sabe? Papo cabeça. Isso! Será que isso é uma expectativa? Não sei. Ah, mas acho que não vai demorar muito, né? Eu penso que sim. Eu penso que Eu acho que tem uma coisa da infância também, né? Assim, da gente menosprezar ou subestimar a criança, né? Não entendê-la como um indivíduo pensante, que tem opiniões ali naquele momento e não só no futuro, né? Que tem desejos ali naquele momento, que tem interesses naquele momento e não está sendo preparada para um dia, talvez, quem sabe, né? Ter interesses, ter opiniões. Verdade. Eu acho que essa visão da criança também é muito contrastante, assim, em relação à educação tradicional, né? O movimento é inverso, né? Você escuta, você observa, você não deposita conhecimento e conteúdos, né? É verdade. Eu enxergo bastante isso neles também. É verdade. Eles já são inteiros, né? Eles já têm muita coisa ali, né? A gente tinha uma ideia de que, é isso que você falou, ficar depositando na infância. Na verdade é uma troca, né? O tempo todo é uma troca, é uma convivência que a gente tem com eles, é um aprendizado, né? Não é da gente pra eles, é deles pra gente, da gente pra eles o tempo todo, né? Eles são bem inteiros, desde o início, né? Desde bebê, né? É bom. Mas eu não sei, eu acho que assim, tem aquela história do inconsciente coletivo, né? Se a minha consciência desperta, vai despertar aqui, ali. Então é um movimento que já começou, né? Com certeza. Então eu só espero que ele siga mais rápido. Sim, a gente tem enxergado em muitos lugares essas sementinhas, assim, que estão crescendo e estão crescendo cada vez mais rápido. Eu acho que as pessoas têm parado, assim, para pensar nisso um pouco que a gente estava falando, né? Que é o que você falou, é uma questão de humanidade, né? A humanidade está precisando de humanidade, de um novo olhar, de novas ações que não vão ser criadas como a educação que a gente faz desde o século XIX da mesma maneira. Exatamente. Muito obrigada. Agradeço. Pela sua disponibilidade. Eu adoro falar sobre isso.